Olá, muito boa noite para você, telespectador da Rede Vida, ao vivo dos estúdios de Brasília, mais um Frente a Frente, neste dia em que a CPI da pandemia deu uma parada nos depoimentos e quebrou sigilos, inclusive de auxiliares diretos do ex-ministro Eduardo Pazuello. O destaque do dia mesmo foi a entrevista do deputado Luiz Miranda, que veio a público dizer que seu irmão impediu, o irmão dele, que é funcionário do Ministério da Saúde, dessa área de aquisição de vacinas, impediu a compra da Covaxin por um preço muito acima do de mercado. A dose custaria ali quase que R$80 por dose desta vacina, que teve ali uma tramitação muito mais rápida que as outras. Mas o assunto hoje aqui não vai ser só CPI da pandemia, não. A gente vai tratar também de segurança pública, que é um assunto que a cada dia chama mais a atenção dos brasileiros. E hoje a gente recebe aqui, eu e José Maria Trindade, um especialista nessa área, o senador Marcos Duval, do Podemos, do Espírito Santo. Senador, muito boa noite, é um prazer receber o senhor aqui. Um prazer é meu, boa noite a todos, boa noite, Denise, Trindade. Estou aqui à disposição de vocês. E não é, Zé Maria, mais um frente a frente, a política cada dia pegando fogo, cada dia mais quente. Tá, graças a Deus. Olha, além da CPI, também as reformas constitucionais começam a ser discutidas fortemente no Congresso Nacional. Chegou a hora, né? Ou se aprova ou não, ou ficam para a próxima legislatura, porque o tempo é agora, logo depois tem o recesso parlamentar, e aí o ano que vem será de eleições. Agora, é interessante hoje mesmo no Congresso Nacional esse debate aí da privatização do setor elétrico, e nós vamos conversar com o senador Marcos Duval. Ele é especialista em segurança pública, treina policiais, é um consultor de segurança pública, esteve nos Estados Unidos e está, senador, no momento aí em que as polícias daqui do Distrito Federal e de Goiás estão sendo colocadas aí na vitrine com relação a técnicos, com relação à competência, nesse caso do Lázaro Barbosa. Como é que o senhor está vendo esse movimento? A polícia está destreinada no seu próprio terreno, que esse é o terreno da Polícia Militar, né, daqui. Olha, há uma evolução há mais de 20 anos que eu trabalhei antes de ser senador na área da segurança pública, treinando policiais. O que a gente vê não é uma falta de habilidade dos policiais, é que o cenário mudou. A gente não tem mais aquele policial truculento que vai chegar e já vai fazer com que o Lázaro vá a óbito, né? Tem todo um cuidado e também um cuidado da própria vida, né? Então, as técnicas são mais moderadas, não é como antigamente que se entrava e atirava para qualquer lado e depois viria o resultado. Hoje tem toda uma investigação, tem o Ministério Público, a sociedade, direitos humanos. Então, há uma técnica e essa técnica ela é mais lenta, ela é mais prudente. Mas nesse caso, o senhor acha que Lázaro é acima, um ponto fora da curva, é acima do normal? Olha, o terreno e a experiência dele com o terreno, sim, facilita muito o Lázaro. Mas eu não tenho dúvida que a polícia vai encontrar. Isso eu não tenho a menor dúvida. Questão de tempo. Faltou experiência da polícia para atuar na mata, que é onde ele está se escondendo, enfim. Volta e meia a gente ouve, Lázaro está cercado, mas de repente ele consegue fugir. Falta experiência para a polícia, tem que haver mais treinamento para a mata. Treinamentos, quanto mais melhor, né? O investimento em treinamento, a gente vê que no Brasil ainda tem uma distância muito grande do que eu vivenciava nos Estados Unidos. Você esteve na SWAT, né? Isso, eu trabalhei mais de 15 anos dando aula para a SWAT nos Estados Unidos. E se for comparar treinamentos, o investimento é absurdo que é feito lá com o que é feito aqui. Mas essa área de mata, por incrível que pareça, o americano não tem muita experiência, o brasileiro já tem, o policial brasileiro. Só que o policial ele não pode sair atirando a ermo, a munição dele, ou a bala, né? Tem que ter uma direção, né? Porque senão dá questões das balas perdidas. Já o bandido não, para ele pode atirar em quem quiser, sai matando do jeito que quisesse, e o policial ele tem outros procedimentos. Então é natural que seja lento e que seja prudente, que a gente não vê aí um incidente, um policial matando um inocente, ou um policial atirando no outro policial, porque é uma zona de mata, é um local difícil. Ali dá a ideia de que o Lázaro ele tem um sangue frio, né? Às vezes ele pode estar ali escondido numa loca que a polícia
passa perto dele e não percebe, né? E como eu falei, a polícia está sempre preocupada para onde a munição dele vai atingir. Isso. O bandido não. Então, eu acho que nessa velocidade que está a estrutura, a forma como eles estão fazendo, é como qualquer polícia bem treinada faria. A gente que vive num momento hoje que a rede social tudo é muito rápido, tem que ser as respostas rápidas, né? Até as questões legislativas, tudo tem que ser no dia para a noite, assim, tudo decidido de forma rápida. Mas não, na realidade, o procedimento que eles estão fazendo é um procedimento muito correto. Inclusive, por essa experiência do policial brasileiro em zona de mata, muitos policiais de outros países vêm para cá para aprender progressão em área de alto risco. Agora, senador, em relação às armas, porque a gente vê que ele invadiu várias fazendas e ele se armou nessas fazendas, porque ele roubava a munição e armas dos fazendeiros ali, daqueles donos de chácara, naquela região de Cocalzinho, aqui em Goiás. Isso não torna meio perigoso essa questão de sair liberando arma aí e incentivando a compra de armas? Então, é uma boa pergunta, porque é bem polêmico isso no Brasil. Né? Eu acho que não pode ter um radicalismo, assim, aquela fala do que bandido bom é bandido morto. Não, bandido bom é um bandido que é preso e condenado. É esse que é o perfil. Preso, julgado e condenado. Essa fala do bandido bom é bandido morto, ele é um desastre isso. E a arma, eu sou favorável porque eu tenho porte há mais de 20 anos e a minha arma sempre foi útil na preservação da vida. Enquanto muitos veem a arma como associada à morte, para mim ela é associada à preservação da vida. Para o americano, no Texas especificamente, o texano tem a arma dele para proteger terceiros. É uma visão que ainda o brasileiro não tem. Exemplo, a minha arma... Se eu estiver vendo algum movimento de agressão a você, Denise, por feminicídio ou algo parecido, que eu já vivenciei e já intercedi, a minha arma vai te ajudar, vai interceder para que a pessoa pare de te agredir ou de tentar te matar, a mesma coisa com ele, um assalto, e a minha arma vai interferir. Agora, se eu estou sendo assaltado e eu estou com a arma, existe a questão da ação é mais rápida que a reação. Então, se eu fizer qualquer movimento que eu vou tirar a minha arma, eu vou ser morto. Então, a minha arma tem que proteger terceiros, não a mim. E para o americano, o cidadão armado, ele é uma força aliada da polícia. Ele não é um inimigo da polícia, é uma força aliada. A polícia não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Claro. Então, assim, você ter arma e também ela está em qualquer lugar que possa ser furtada, como teve um caso do caseiro que o Lázaro tentou entrar na residência e o caseiro disparou. Né? Então ele estava atento. Você precisa, quando você tem um equipamento desse, estar atento, você não pode estar desatento. Mas ela é muito mais para a preservação da vida do que para tirar a vida. Tenho certeza que as residências hoje, onde ele possa estar transitando, estão armadas e se protegendo para qualquer eventualidade de invasão dele. E se ele soubesse que naquela região a grande maioria pudesse estar armado, com certeza ele não estaria entrando nos lugares como ele entra hoje. Houve recentemente uma atualização da lei permitindo que o porte, né, a posse de arma se estende a toda a propriedade rural, né? Isso já é uma vantagem. Eu queria que o senhor colocasse bem claro assim, a sua ideia, né, de legislação e de futuro para o Brasil. É de estar como hoje ou avançar e liberar o porte? Qual é a sua ideia? Olha, nem tanto o desarmamento, nem também o armamento indiscriminado. Né? Hoje, para você ter arma, é mais difícil do que você se tornar um policial. É mais fácil você ser um policial do que você ter arma. Eu até brinco para minha filha, filho, no dia que você quiser casar, casa com quem tem porte, porque ele passou por todos os crivos possíveis. Ele não psicológica, avaliação psicológica. Exatamente. Não pode ter antecedentes criminais, ele tem que ter habilidade no manuseio do equipamento, ele tem que fazer os testes e testes psicológicos, enfim, são vários testes. Eu fui renovar o meu porte ano passado, não é porque eu sou senador, eu já tinha meu porte antes, mas chega um ponto que você fala, acho que eu vou desistir porque eu não quero mais... Eu não ando mais armado por conta da minha profissão, onde eu estou também tem toda uma estrutura de segurança, mas o cidadão
que quer ter o direito de proteger a sua família, assim, é só entender, um bandido não vai fazer todo o processo de te tirar um porte se ele quer cometer um crime. É a mesma coisa você pensar, eu vou comprar um carro, eu vou tirar a carteira, eu vou no Detran registrar o carro, a placa, e, enfim, para depois eu pegar o carro e matar alguém. Ele vai comprar um carro no mercado negro, ilegal, paralelo, e vai matar alguém. Ele não vai tirar carteira para fazer tudo isso. Então, a mesma coisa em relação às armas. Então, quando você tem um cidadão que quer tirar o seu porte, a única questão minha que eu critico é a questão da subjetividade. O delegado de polícia, ele pode, mesmo você preenchendo todos os requisitos, ele pode chegar para você e falar assim, não quero te dar arma, acho que você não precisa de arma. Como na minha... É a legislação atual, né? E isso que faz a redução drástica do número de porte. Então, mas a decisão do delegado não tem que ser a decisão dele, tem que ser, você preencheu os requisitos, você fez o teste, você tem habilidade, você fez o teste psicológico, você passou, você não tem antecedentes criminais, você não responde processo nenhum, você tem todos os requisitos técnicos. Então, eu te dou o porte. Se você cometer algum crime, você vai ser penalizado. Agora, o que não dá é você preencher todos os requisitos e o delegado olhar para você e falar assim, eu vou te dar arma. Para ela, não. É uma decisão pessoal do delegado. É isso que há uma intenção de dificultar, né? Senador, o senhor acha que a segurança pública melhorou no governo do presidente Jair Bolsonaro? O senhor acha que... Olha, os policiais... Esse foi um grande assunto debatido durante a campanha. Os policiais a qual eu converso, eles se sentem muito como uma grande oportunidade de crescimento profissional. Não só de salário, mas de capacitação, de equipamento, de estrutura. E eu tenho visto um ânimo na segurança pública. E o moral também, né? Agora, a nossa legislação, ela também não contribui para o trabalho policial. Aí muita gente fala assim, senador, agora você é senador, não tem que falar da legislação. Vai lá e muda. Mas as pessoas têm que entender, como a gente vive num país democrático, o processo não é automático. Quando a gente faz um projeto de lei, eu tenho que apresentar a oposição, eu tenho que apresentar a quem concorda, a quem discorda, ao contraditório, fazer um debate público. Isso que é feito a democracia, exatamente. Né? Nesse debate. Então, a sociedade precisa entender que não é no instalar de dedos que um projeto de lei já vai virar lei. O senhor se refere especialmente ao excludente de ilicitude, que é aquela questão em que os policiais acabam não acusados por crimes cometidos em serviço. Por um erro ali, o policial vai, acerta uma pessoa. Não é isso que está se tentando? Olha, eu acho que isso é uma linha muito tênue. Eu acho que nos Estados Unidos, para eles resolverem isso, eles começaram a botar as câmeras nos uniformes dos policiais. Os policiais que tinham um comportamento não muito bom criticaram essa atitude. E os que tinham um comportamento muito bom e primava pela lei, pela ética, pela técnica, acharam que aquela ferramenta passava a ser um instrumento de defesa. Um instrumento de apoio e defesa. É um momento muito delicado, né? O policial está lá, cumprindo o seu dever. Ele sabe se lá se a pessoa vai tirar uma arma. Então, essa decisão em segundos muito complicado. A sociedade sentar num ar-condicionado, num sofá e fazer uma análise de um vídeo de uma operação que o policial teve que decidir em milésimos de segundo. O senhor foi relator da lei anticrime, né? Aquela lei que foi proposta pelo ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro, né? Sobre o excludente de ilicitude, há eu não sei se é má vontade ou desinformação, não é licença para matar para os policiais, ela valeria também para a sociedade civil, né? Exato. Que é a violenta emoção, o instinto do momento. Por que esse artigo não ficou? Então, como a gente estava falando da questão da democracia que a gente vive, eu como relator, eu queria que o projeto fosse aprovado na sua integralidade, 100% dele. Mas nós percebemos que a oposição, que tem uma outra bandeira do desarmamento, dos direitos humanos, achando que isso seria um sinal verde para matança. Essa história do direito de matar, né? E não é. Hoje, qualquer policial no mundo inteiro preza pela questão técnica,
mas ele também tem que ter a segurança da sua própria vida. Mas já tem tanta violência, né, senador? A gente viu tanta bala perdida, tanta gente assassinada agora recentemente no Rio de Janeiro. Só uma fazer moça aspas. grávida, Mas se né, você pegar... crianças atingidas com bala perdida dentro de casa. Mas olha, eu faço um contraponto. Se a gente pegar e fazer um cálculo de quantos policiais estão abordando nesse exato momento, aqui em Brasília, quantos policiais estão abordando na região sudeste, na região norte, sul, no Brasil inteiro, multiplica isso por hora, multiplica isso por dia, são mais de milhões de abordagens diariamente, não é 1000 não, é milhões. Eu fiz um cálculo uma vez, deu 120 e poucos milhões de abordagens. E aí, um caso ou outro de incidente, é a mesma coisa ter um incidente numa cirurgia e falar que todos os médicos agora não podem mais fazer cirurgia porque houve um incidente. Há sempre uma melhoria naquela abordagem e vira um exemplo, mas a quantidade de abordagens são imensas e os incidentes são mínimos, não pode tornar a exceção a regra. Pois é, estamos aqui nos estúdios da Rede Vida em Brasília com o senador Marcos Duval, falando de política e de segurança pública. Uma conversa muito boa por aqui. A atividade policial, que sempre foi risco de vida, agora também é risco jurídico, né? Nós vamos ao intervalo aqui, 2 minutos, e já estaremos de volta. Salve, muito boa noite. A conversa muito boa hoje aqui no Frente a Frente, nessa mesa redonda de política que estamos falando aqui. Política define a sua vida, a sua casa, a escola dos seus filhos e a sua vida, né? Hoje aqui, nesta conversa boa, o senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo. Especialidade dele, segurança pública. Senador, nós estamos vivendo um momento aí de um certo... digamos, uma certa desistência com relação ao combate à corrupção, que é um dos fortes do seu discurso de campanha e da sua campanha eleitoral. Isso, com esses questionamentos, a Lava Jato, colocaram o juiz Sérgio Moro agora como réu, como o errado, né? Esse desmonte da Lava Jato, senador, é um recuo no trabalho contra a corrupção? Isso é preocupante, isso... Foi uma grande bandeira na última eleição, tanto é que nas pesquisas na época, pela primeira vez a segurança pública estava como uma prioridade para o brasileiro. E foi nessa pauta que eu acabei entrando. Nunca fui político, né? O primeiro mandato que eu tenho como senador. E entrei com compromisso de combater a corrupção. Temos feito um trabalho em cima disso, não só projeto de lei, como também relator do pacote anticrime, como uma relação com a OCDE. A gente tem... todos os recursos que a gente envia para o Estado, eu comunico ao Ministério Público, porque o Ministério Público me ajude a fiscalizar. Então, é uma nova forma de se fazer. Agora, que houve um recuo, sim, houve um recuo, só que a gente tem que agora, nas próximas eleições, não desistir. O brasileiro fala, não adiantou nada. Adiantou sim. Se não fosse essa nova forma do brasileiro entender e se preocupar com a política, porque antes não se preocupava, eu não estaria aqui, porque eu fui eleito sem verba partidária, eu não tinha um histórico político para ter um apoio e uma votação, eu fui simplesmente, a sociedade falou, você poderia se colocar à disposição. Então, o ano que vem, nós temos que dar continuidade e acreditar na possibilidade de um Brasil melhor, porque quanto mais entrar, principalmente no legislativo, pessoas, brasileiros que não têm um histórico e não têm problema na justiça, fica muito fácil. Eu até dizia, olha, temos que aprovar a prisão em segunda instância, mas a gente, no Legislativo, tem muitos que passaram pelo Executivo, que acabam respondendo processos, e quando vão para o Legislativo, não ficam independentes e mais soltos para poder tocar projetos que vai beneficiar essa questão que a sociedade sempre colocou. Então, eu falo muito para eles, olha, quanto mais do legislativo tiver aquela pessoa que não tem processo nenhum, melhor, mais independente. E o foro privilegiado, para mim, é uma desvantagem enorme. Você fica muito... eu também acho. Não é vantagem nenhuma. É um julgamento... É mais rápido, né? A gente pedimos até
no Senado o impeachment de um ministro e a gente tem dificuldade de apoio porque muitos passaram pelo Executivo e acabam respondendo até de forma não merecendo até movimentos políticos que denunciam e não tem fundamento nenhum e depois vai ser colocado como inocente, mas ele fica com dificuldade de aprovar certos projetos. Agora, senador, o Zé Maria citou, inclusive, o ex-ministro Sérgio Moro. Ele vai ser candidato? Como é que o senhor viu a saída dele do governo? Olha, Ele é muito próximo do Podemos. Né? Ele tem colocado que se vier, pode ser que venha pelo Podemos. A família não quer que ele tente, quer que ele saia. Eu acho que a forma como ele saiu foi uma forma que não foi correta no meu entendimento. Eu faria diferente, eu comunicaria o presidente que me colocou na posição, pediria demissão e depois eu faria uma coletiva comunicando a razão. O senhor acha, então, que ele errou? Acho. Quando ele saiu, na forma como ele Ele chamar a imprensa e comunicar através da imprensa o seu desligamento do governo, o governo se sentiu... Mas ele já tinha enviado a carta, né, para o presidente, quando ele deu aquela coletiva. Mas entreguei e já estou na coletiva, né? Eu senti, assim, que ele se empoderou, assim, da questão do brasileiro, botar ele como uma grande figura do combate à corrupção, e ele foi. Eu não discordo, muita gente fala que ele foi parcial. Eu acho que ele errou de ter ido para o governo, acho que ele podia ter continuado como juiz, eu acho que foi um grande erro abrir mão de 22 anos de carreira e ainda ir para um determinado governo que era oposição daqueles com o qual ele foi muito, né? Apesar que foi para outras instâncias, não podia nem questionar a decisão dele, porque seguiu outras instâncias. Mas eu acho que ele errou de ter ido. Ele poderia agora, de juiz, se candidatar, e tudo bem, ele ia entrar numa esfera mais neutra. Quem que o senhor vai apoiar em 2022? O presidente Jair Bolsonaro ou um outro candidato, o próprio ex-ministro Sérgio Moro? Olha, quando eu fui eleito, ia começar o segundo turno, eu já era um senador eleito. E a sociedade me perguntou quem que eu iria apoiar. Eu tenho como prioridade o meu estado, eu sou um representante do estado. Então, eu sempre coloquei assim, quem a sociedade escolher para presidir, eu sou um governista, não sou um bolsonarista, é diferente. Então, se a sociedade quiser que ele continue, vai ter o meu apoio para que ele faça um bom governo. Qualquer um que estiver ali vai ter o meu trabalho para que faça um bom governo. Eu não posso torcer para que o país vivencie um impeachment. Eu fui vice-presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa. Eu recebia no meu gabinete muitos investidores que diziam, olha, tanto o impeachment como uma intervenção militar causam um prejuízo enorme. É um recado para o mundo de que não adianta mandar recursos ou investir no Brasil, que pode ser que tudo mude. Então, essa instabilidade deixa de gerar emprego e renda. Então, eu nunca fui favorável ao impeachment, nunca vou ser. Deixa ele concluir o mandato dele. E se o brasileiro quiser que ele continue, nós vamos ter ele como novo presidente reeleito e eu vou continuar apoiando o governo. Perfeito. Senador, voltando aqui à pauta anticorrupção, o Congresso está preparando ali uma legislação para mudar ali a lei de improbidade administrativa. Veja bem, hoje um governante, ele sai com muitos processos. Alguns nem tão graves, mas que atrapalham muito. Eu conheço deputados que têm 840 processos. Um deputado entrou na faculdade de Direito para se defender. Ele não aguentava pagar advogado de tantos processos. Né? E o objetivo seria ali tirar os processos por erro formal. O que é um erro formal? É quando não há dolo, quando não há intenção de roubar dinheiro público, mas porque faltou uma assinatura ou o impresso errado, um erro desse tipo. Mas o debate, senador, é de que estão usando esta mudança lógica para entrar ali e inocentar deputados e senadores que estão sendo investigados. Então, foi o que eu falei. Só depois que eu me tornei um parlamentar que eu fui entender que existe muito movimento político. A oposição faz uma denúncia, aí o Ministério Público é obrigado a abrir a investigação, aí fica lá o político, aí a imprensa divulga que ele está sendo. Então, existe também um movimento político, mas nós não podemos recuar. Eu acho que mesmo que ele falhou sem a intenção de falhar, mas o fato de ter uma lei rígida faz com que você fique mais atento.
faz com que você coloque uma equipe mais competente, faz com que você fique mais alerta. Quando eu digo aqui da assinatura, não é brincadeira não. Se a lei de licitações diz que você tem que assinar do lado direito e esquerdo da página, se você assinou do lado direito, é um erro formal passível de punição por improbidade administrativa. Então, voltando, eu não sou favorável a essa flexibilização, eu sou contrário, eu acho que principalmente quando eu vi de um país, trabalhando num país que é muito rígido, a sua lei é muito rígida, então a lei, quando é muito flexível, você não se preocupa muito, você, então tá bom, vamos fazer desse jeito. Eu acho que a gente precisa ter uma lei rígida, principalmente quando o assunto é corrupção, é desvio de verba pública, porque a gente não pode ser irresponsável. Então, se eu me comprometo a assumir o executivo com essa possibilidade de eu depois responder algum processo, eu tenho que ficar muito atento, muito alerta, ter uma equipe muito competente. Eu acho que força a gente a ser mais na linha possível. Se a gente enfraquece a lei, aí dá aquela possibilidade de, eu errei porque não era a intenção, mas errei. Sim, mas o recurso sumiu o recurso. A gente vê hoje, a associação, hoje é muito claro, principalmente na pandemia, recurso desviado foi menos um leito, foi mais uma vida que foi perdida. Claro, então não pode menos achar um que oxigênio que foi comprado. Por falar em corrupção, senador, a CPI vai entrar agora na questão da vacina Covaxin. Nós até falamos aqui no início desse programa para você que existe lá na CPI já uma investigação para saber se essa vacina seria comprada por um preço acima do de mercado. Houve uma pressão muito grande. O deputado Luiz Miranda, que é irmão desse técnico do Ministério, que não quis assinar a compra dessa vacina, ele se recusou a assinar porque disse que era muito esquisito. Porque primeiro que uma empresa vendia, a outra estava no contrato e o pagamento seria feito a uma terceira. Ele achou aquilo muito esquisito e não quis assinar. O senhor acha que esse pode ser o grande caso dessa CPI ou o senhor acha que essa CPI realmente já se perdeu e não tem mais Olha, para onde a seguir? CPI não tem dúvida que é um movimento político, que é o trabalho para desconstruir o atual governo. Eu acho, mas também a gente não pode achar que não é nada. Então, se algo foi detectado, a gente precisa avançar e investigar. Agora, quando foi essa questão dessa empresa, uma terceira, surgiu uma quarta, duas empresas que poderiam estar intermediando essa compra, nós temos que também pensar que naquela época não se tinha vacina no mercado, então os fabricantes podiam fazer qualquer preço. Então, o fabricante, mas até hoje... Foi março agora, hoje de são 2020. poucas vacinas que estão autorizadas, Pode ser que ano que vem sejam mais de 100. Nós já temos hoje 4 são menos. no Brasil, O que a gente não pode fazer é achar que a gente tem que... porque tem menos vacina, o mercado aumentou o preço, então está valendo. Não, vamos investigar. Eu acho que o teu questionamento é muito correto. Por isso que eu sou contra a flexibilização da lei, que eu poderia dizer, mas o mercado fez com que eu comprasse um preço maior e tal. Não, a gente tem que entender o que aconteceu. Eu acho que nesse ponto a CPI ela é válida, até para o governo federal saber que há alguém fiscalizando o nosso trabalho também de fiscalização. Então, vamos fiscalizar? Vamos abrir todo o histórico da empresa, que movimentação foi essa. Agora, o presidente foi comunicado, então a gente precisa saber qual foram as ações que ele tomou após ele ter ciência do que estavam tentando comprar uma vacina fora de preço de mercado. Bom, a gente está iniciando agora essas investigações e a gente tem muita coisa ainda. O senhor acha que a CPI tem que ser prorrogada? Olha, eu acho que se a gente começou... desde quando eu entrei, eu sempre escutei isso de todo mundo, que CPI a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. Bom, eu estou vivenciando isso hoje. Iniciamos um movimento claramente político e hoje um fato se acende uma luz para que a gente dê continuidade. Eu sou contra parar, de repente, agora e não ter todas as informações que a gente precisa dar à sociedade brasileira. Agora, eu como senador e vivenciando hoje o parlamento, eu sinto a segurança de que hoje o atual governo não é um governo corrupto.
Senão eu teria escutado, eu teria sido assediado por ele. Eu não fui em nenhum momento. Mesmo com esses casos aí, envolvendo o senador Flávio Bolsonaro, lá com o negócio da casa mal explicada, a compra da casa, temos também aquele caso lá dos recursos, do salário dos servidores, do gabinete dele. Então, ele está respondendo a esse processo. Agora, ele é filho do presidente, ele não é o presidente. Isso não tem nada a ver com o governo, né? Propriamente dito. A gente tem que ser muito... O nosso papel é fiscalizar o governo. Comparando Brasil e Estados Unidos, o senhor viveu muito ali na linha legal, né? Trabalhando com policiais. O Brasil é, por natureza, por cultura, mais corrupto? Olha, você sabe que é uma pergunta interessante, quando eu entrei como senador da República, o meu assunto com os americanos pararam de ser na área da segurança pública e passou a ser na área da política. Eles falam que é muito parecido, mas em proporções diferentes. Eles falam, nós temos políticos aqui que têm o apoio de uma empreiteira, que faz uma reforma na casa dele. Eu achei que eu nunca fosse escutar isso lá. Não, lá é transparente. Lá o senador chega por um setor. E lá tem. O lobista é uma profissão, né? Agora, nós estamos caminhando para um país... Assim, eu não acredito que a gente parou no tempo e não acredito que a gente regrediu. A prova é eu hoje estar como senador da República sem nunca ter sido vereador e sem recursos partidários. Então, eu fiz a minha campanha, foi uma das mais baratas do Brasil, custou R$90 mil. Foi dinheiro de poupança. Então, a gente pode dizer assim, estamos avançando? Estamos. Poderíamos estar num lugar melhor? Poderíamos. Mas a gente não pode estar achando que o Brasil parou ou está regredindo. A gente precisa ter esse otimismo e entender que a gente continua nesse crescimento de acabar com a corrupção. A sociedade, ela é um problema por si só. O que nós precisamos mudar do Brasil é essa cultura de tirar vantagens em tudo. Tudo é se tirar vantagens. Eu acho que é isso que a gente precisa mudar na sociedade. Sem perder a esperança, né, senador? Nós vamos para um rápido intervalo, mas pode continuar por aqui, porque ainda tem muito assunto para a gente tratar. Reforma administrativa, que está tirando aí um pouco do apoio dos militares, dos policiais ao presidente Jair Bolsonaro. A gente volta em 2 minutinhos, não sai daí. Olá, estamos de volta com Frente a Frente, que recebe hoje o senador Marcos Duval, do Podemos, do Espírito Santo. Senador, no bloco anterior eu até encerrei falando para você aqui que a gente ia tratar de reforma administrativa. Policiais já soltaram um manifesto e prometem também manifestações contra essa reforma. Isso pode tirar apoio do presidente Jair Bolsonaro? O senhor acredita que essa reforma ela vai ser votada e aprovada antes do ano eleitoral? Olha, é uma pauta importantíssima, eu acho que a gente precisa debater o assunto, mas a gente não pode penalizar uma carreira, uma profissão que é a única que dá a vida pela sociedade. Quando a gente fala, é funcionário público, a gente tem uma ideia de que funcionário público é aquele funcionário que não faz nada, está atrás de um balcão, ou só bate ponto, tem má vontade, mas a gente for botar um funcionário público, tem um policial que está, como hoje, está correndo atrás de um Lázaro da vida, que está colocando sua vida em risco. Com certeza, a família está falando para ele não ir, para ele não fazer isso, para ele poder... Então, quando a gente fala do funcionário público, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente a carreira do policial. Eu não conheço outra carreira que você dá a própria vida, porque é alguém que critica a tua carreira ainda. Então, eu acho que é algo que precisa ser debatido com muito cuidado, muito equilíbrio, mas precisa ter uma economia, algumas garantias que são excessivas e a gente precisa de discutir isso, porque a gente precisa ser mais enxuto para poder produzir mais para o brasileiro. Mas senador, a gente não pode radicalizar. O senhor tem razão quando fala em preservação de certas categorias, né, que são as de natureza típica de Estado. São os policiais, fiscais, né, fiscal da Previdência, do sistema de trabalho, juízes, promotores, são pessoas que depois de tomar uma decisão mais dura, né, podem sofrer retaliações. Mas é preciso mudar a natureza do Estado. Hoje o serviço público não é bom, o produto serviço público não é bom, ninguém está satisfeito. E os servidores públicos entraram numa espécie de redoma que parece um ser
vindo de um planeta que ninguém sabe exatamente de onde, que tem algumas características muito próprias, como estabilidade no emprego, irredutibilidade salarial, aposentadoria integral, paridade, quer dizer, isso é um desequilíbrio grave. Eu concordo com você. Quando eu montei a minha equipe de gabinete, eu montei uma equipe com efetivos, funcionários efetivos do Senado, outros cargos de confiança. Aí muita gente perguntou assim, como assim cargo de confiança? Eu até questionava. É o quê? Prova de títulos, tem que fazer um concurso, mas a gente tem a possibilidade de chamar pessoas que não têm essa estabilidade. Quando você monta uma equipe, você exige resultado. Eu exijo resultados e troco quando não está tendo resultado. Agora, que boa parte, mas a gente não pode generalizar, boa parte se sente muito, dar essa estabilidade, faz com que ele não se movimente, assim, né? Não corra na uma carreira típica privada. de Estado, tudo bem, mas para que estabilidade em alguns setores? O concurso sempre, né? Exato. Para chegar no por isso que temos que ser ponderados para não radicalizar, porque tem carreiras que é importante a estabilidade, porque se ele for perseguir ou for investigar, exemplo, um governador ou um prefeito, ele pode ser mandado para outro lugar ou ele pode ser mandado embora. Então, ele precisa ter a estabilidade dele, o juiz. Tem carreiras que são necessárias, tem outras que não. Então, acho que vale o debate e eu acredito que antes da próxima eleição, do ano que vem, a gente já esteja voltando sobre isso. Agora, muita gente não quer votar, né? Tem muita gente ali na Câmara, pelo menos alguns deputados com quem eu converso, me dizem, olha, não dá para votar isso agora, porque vai trazer mais confusão do que votos mais lá na frente, porque também tem a questão de que a pessoa está lá trabalhando, fazendo seu trabalho certinho, mas como não é da mesma ideologia, ou não admite fazer alguma coisa errada, que é pedido por um chefe, um político, ou quem está acima dele, pede, como esse caso agora do Ministério da Saúde. Se esse técnico não tivesse estabilidade no emprego, ele estaria demitido. Ele é um técnico da área de saúde que podia estar trabalhando perfeitamente na iniciativa privada, não é uma ação ali, carreira típica de Estado. Aí põe lá a pessoa para fazer uma coisa errada, e aí como é que fica? Exatamente. Né? Então isso não vai ter que ser, não tem que ter um estudo mas muito... o debate vai para a lei, né? O debate vai ser Quando você leva para o meio forte. político, eu até falo assim, olha, muita gente pergunta, você vai continuar, você vai tentar a reeleição? Não. Você vai tentar para governo em 2022, ser governador do seu estado? Não. Eu fui eleito para ser senador durante 8 anos. Porque se eu entrar para ser senador já pensando numa reeleição, as minhas decisões não vão ser mais imparciais. Vai ser sempre pensando no meu eleitorado. Que eu vou ganhar os votos que eu vou ter, os votos que eu vou perder. Aí, pronto. Aí você não... É igual você ir para o supermercado com fome. Você só compra coisas que você não compraria se você não estivesse com fome. Então, quando você vem para um mandato já pensando numa reeleição, numa continuidade, você não toma decisões que a sociedade te pede. Então, eu estou senador, não tenho previsão de continuar, então por isso que meus votos são independentes de consequências de ter ou não ter. Eu recebo, senador, obrigado, desse jeito eu vou continuar votando em você, mas eu até falo, quem disse que eu vou continuar como senador? Mas o senhor gostou da política? O senhor está se sentindo à vontade no Senado? Olha, tem hora que eu até me arrependo, tem hora que eu sinto satisfação de estar ajudando a sociedade. Tem hora que eu gostaria que fosse mais rápido as decisões, mas como a gente está na democracia, não é. Cada momento eu vivencio um momento assim que tem hora que me dá aquela vontade de voltar para a minha carreira anterior. A gente vê um tabu, o salário de senador é muito alto? Muito, não. O tabu é muito grande. Eu quando cheguei como senador, eu cheguei para a diretora do Senado e falei assim, olha, eu queria tirar todos os privilégios. Ela, quais? Eu falei, essa aposentadoria, você trabalha 8 anos, tem aposentadoria eterna. Ela falou, isso não existe. Tem mais de 20 anos que acabou. Eu falei assim... Com IPC. Plano de saúde, vitalício, não sei o quê. Ela falou, não é igual o Unimed, você paga todo mês. Então, tem coisas que eu cheguei... auxílio paletó. Eu não quero auxílio paletó. Senador, não existe auxílio paletó. Não existe mais. Pois então, teve muita coisa que foi acabando ali ao longo do processo, que as pessoas... Até a aposentadoria integral... Hoje não existe mais. Quando eu cheguei pedindo para abrir mão, porque eu entendia, eu nunca fui político, que eu ficava 8 anos, já foi assim, 20 anos atrás. O Instituto de Previdência dos Congressistas. Hoje, para você se aposentar... E era obrigatório. Hoje você tem que contribuir 35 anos... É como se fosse um servidor público. O valor que você quer... Exatamente, você vai... Eu quero me aposentar com X. Então, você paga Y durante 35 anos, não é mais só 8, ou pagando um valor menor.
Então, tem muitas coisas que a sociedade E o ainda salário, acha que é e o salário, verdade. senador? Olha, eu recebo muito menos do que eu recebia antes como instrutor. Numa palestra que eu dava, isso está na minha declaração de imposto de renda, numa única palestra de 1h30 aqui no Brasil, eu ganhava mais do que eu ganho hoje por mês. Então, financeiramente, o meu contador falou na última prestação de contas agora, ele falou assim, como é que você está conseguindo viver? Eu tive que diminuir. Agora, mas o salário não pode reclamar. Claro, a grande maioria da sociedade não tem. Mas eu não obriguei, todo mundo tem a possibilidade. Você não precisa ter um histórico político. Hoje nós vivemos uma outra realidade. Quem quiser hoje se colocar à disposição, pode se colocar à disposição. Então, por que será que o pessoal briga tanto para ir lá para a Câmara e Senado? Para ir ou não ir? Para ir. Eu acho que é o poder. É o poder. Você realmente você escolhe ministros, você faz sabatina de um ministro do STF, é muito poder. E eu entendo hoje que é uma casa, Senado vem de sênior, de experiente, então nós temos ex-presidentes, ex-governadores, ex-ministros. E eu sou um alien que chegou lá sem histórico nenhum político. E eu hoje... Mas tem outros, né? Tem outros. Tem outros, e eu tenho falado isso isso para a sociedade, vamos botar mais. Agora, por que o senhor trocou de partido? O senhor foi eleito pelo Cidadania e aí o senhor foi para o Podemos. O que levou essa troca de partido? Como é que o senhor vê essa distribuição partidária Boa ali na pergunta. casa? A minha decisão foi liberdade de pautas que eu queria pegar. O partido a qual eu estava me criticava muito pelas pautas armamentistas, seguindo esse ponto. E quando eu recebi a proposta, até de ser candidato ao Senado, eu recebi pelo Podemos na época, mas eu não fui por uma composição política no meu estado, eu acabei indo fui muito bem recebido no Cidadania, mas eu achei melhor sair para não confrontar o partido. E o Podemos me dá liberdade total de qualquer pauta. Eu acho que é isso, a gente não tem que ser partidário. Nós temos que fazer com o que o brasileiro quer, independente de partido. Senador, nós estamos vivendo um momento ímpar, que é a descredibilização das eleições, né, sobre a urna eletrônica. O debate iniciado pela deputada Bia Kicis, com a apresentação de uma emenda à Constituição que exige o voto impresso, acabou levando uma dúvida muito grande. Como é que o senhor já se posicionou aí nesse debate do voto impresso? Então, eu tenho falado muito assim, deixa chegar no Senado, porque a Câmara dos Deputados, tudo é muito porque ninguém incerto. sabe como será essa impressão. Agora, eu não posso achar que a eleição ela é fraudulenta, senão eu não estaria aqui. Seria outro, o mesmo continuando. Então, a gente não pode achar que tudo... Ninguém frauda para perder. Exatamente. Então, o atual presidente também entrou. Se fosse para fraudar, não seria ele, seria o que estava... O que eu tenho perguntado é que hoje, quando encerra as votações, você pode ir na sua sessão eleitoral e pedir vai um resumo. Pregar na porta e se repete. Só que o que as pessoas querem... desse assunto, né, Zé Maria? Zé Maria conhece tudo de urna eletrônica, já fez realmente o que digitar, ele vê no papel o que ele digitou. É só essa confirmação. Eu acho que é válido. Eu acho que tudo é válido. Quanto mais segurança a gente tiver, melhor. O que não pode é achar que, não, do jeito que está ótimo. Mas que a gente precisa estar sempre evoluindo. Eu acho que vale o debate. Eu entendi que o momento político levou a isso. Os partidos não estão fiscalizando. Eu fiquei assustado. Os partidos não sabiam ou não sabem como é a eleição no Brasil. Então, não estão fiscalizando e tem que fiscalizar. Exato. E a gente não pode, de novo, repetindo, se for um sistema fraudulento, eu não estaria aqui hoje. Isso é fato. Então, sem histórico político, sem verba de partido, sem carreira política e nada, e cheguei porque a sociedade... políticos, né? Políticos de carreira. Então, a sociedade, quando ela quer, ela faz. Agora, eu também não posso dizer assim, não, mantém como está. Se a gente pode melhorar, por que não? Vamos debater. Senador, uma outra vertente da segurança pública são os tribunais, né? Tem o Supremo, que há sempre um debate na Câmara sobre o tempo de mandato, se é preciso estabelecer mandato ou se fica essa expulsória que eles têm hoje aos 75 anos. O senhor é a favor de mudança? O senhor acha que assim está bom? Eu acho que poderia ser numa lista tríplice, né? Uma função que você vem galgando e conseguindo conquistar dentro da carreira de magistrados. Eu até achava que era assim, né? Depois que eu fui entender que não era. Eu sou favorável a que seja dentro da sua carreira de magistratura, você chegar ao topo da sua carreira e ter um período, porque
mas também não pode ser menor, exatamente porque na democracia tudo tem uma velocidade diferente do que a rede social exige, do que o mundo digital pede. Eu acho que tem que ter um bom senso nisso. Mas eu sou contrário a uma indicação política para uma função tão importante dentro dos três poderes. Senador, o senhor falou uma situação muito importante aí, mas eu acho que o Senado, né, é que faz ali o trabalho de investigação e aprova ou não o ministro do Supremo. Sabatina, né? A sabatina. Se criar isso aí que o senhor está sugerindo, acaba criando também uma política ali dentro do Supremo, dos tribunais e tal, como está acontecendo no Ministério Público Federal com essa lista tríplice, né? Eu escutei isso também, que há um movimento de grupos que acabam ficando só naquele movimento... Fazendo uma política interna ali. E eu tenho escutado que todos os países democráticos funcionam da forma como funciona no Brasil. Quer dizer, o executivo escolhe, o legislativo sabatina, investiga e ele vai para o judiciário. Eu acho que a falha está no Senado, senador, que não Concordo. faz a devida sabatina. Mas sabe qual é o problema maior? O foro privilegiado. Se os processos não estivessem no STF, você teria, os senadores que respondem, teria muito mais independência para decidir. Não, você não vai. Ele pode se sentir, se ele negar a entrada de um ministro, que de repente lá dentro ele vai perseguir, vai botar todos os projetos e processos dele na frente de todos. Nada mais lógico. Mas o senhor acha, então, que infelizmente tem isso. É possível ter esse debate no Congresso? Ou nós chegamos num ponto que as pessoas, ou pelo menos uma parte dos congressistas, tem tanto medo de ameaças à democracia que é melhor deixar o judiciário quieto, que a gente já está com muita confusão entre legislativo e executivo? Eu acho que a gente sempre escutou do equilíbrio dos três poderes, né? Quando um começa a se destacar, o outro vem freando. Então, eu acho que a gente está numa democracia nova, nós estamos iniciando, comparado à americana, a nossa recém-formada. A gente tem muita coisa ainda a aprender com a democracia. Mas eu acho que tudo precisa ser debatido e volto a repetir. Quando você entra no legislativo sem processo, sem ter respondido nada, livre, leve e solto, as suas decisões são, como eu falei, como se fosse um supermercado sem fome. Você toma decisões muito mais dentro do que a sociedade precisa. E o senhor acha que a democracia brasileira sofre algum risco nesse momento? Não, eu acho que nós estamos vivendo essa maturidade democrática. Eu acho que... Não pode ser a última eleição, como diz o PSB, não. Não, a gente não pode nem querer impeachment, nem querer intervenção militar. Democracia não é do jeito que a gente quer, mas é a melhor. Muito bem, a conversa hoje aqui com o senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, um especialista em combate à corrupção e segurança pública. Senador, muito obrigado por sua vinda aqui aos estúdios da Rede Vida em Brasília. Eu que agradeço a oportunidade, eu sempre estarei à disposição e está sempre esclarecendo para a sociedade pontos que são polêmicos. Pois é, muito boa noite. E nessa mesa redonda aqui, a minha parceira de sempre, Denise Rotenburg. Boa noite, Denise. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, senador. Muito obrigada. Eu já fico convite para o senhor voltar, porque o papo foi muito bom. Obrigado. Pois é, para você, uma boa noite, né? Até a semana que vem. Isso. Olha, o calendário da política é diferente do calendário nosso de cada dia. Todo mundo aqui já está vivendo 2022. É por isso que as coisas aqui estão muito tensas. É isso aí. Muito obrigado por sua presença aqui no Frente a Frente. Siga aqui na Rede Vida. É que começa agora o Jornal da Vida com as notícias nacionais e internacionais. Obrigado, hein? Muito boa noite.